Ei, alô, Sigmores, imagina, coisa muito louca. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo certo por aí? Entrando, pessoal chegando. Hoje tem livezinha boa, livezinha política. Hoje tem de tudo um pouco aqui. Eu falo diretamente do Ceará. Hoje é meu aniversário de casamento. Ah, lembrou. Lembrei, exatamente. 3 anos de casado. Bonito isso, hein? Bonito. Aniversário de casamento viemos passar aqui no Ceará. Eu sempre que venho ao Ceará, eu penso, por que alguém quando vai viajar, viaja pro Rio de Janeiro de férias? O Ceará é tão melhor, o Ceará é tudo mais gostoso, é mais bonita, a praia é mais bonita, a comida é melhor, o povo cearense é ótimo, recebe a gente bem. O Ceará é tão mais preparado pro mundo, que eu não entendo a pessoa pensar, vou ao Rio. Vai pro Ceará, muito melhor, o Ceará tem tanta coisa melhor. Enfim, talvez seja eu, deixa a minha cabeça carioca, que não consigo ver as coisas. Porque no Ceará o negócio é uma alegria. Olha aqui, ó. O Vitor Salvo fazendo live do hotel. Descansa, Fábio. Calma, eu ia descansar, mas não dá pra descansar porque tem eleição domingo, minha gente. Tem eleição domingo. Você vai votar? Você, se é do Rio de Janeiro, você já sabe que não vai votar no Crivella. Porque a gente quer uma cidade... alguém que seja prefeito, inclusive. Uma pessoa que não... né? Então não tem condição. E se você, eu já conversei aqui com Manuela W, hoje vou conversar com o Boulos, que é candidato em São Paulo. Sabia disso, menino? Tu tá sabendo disso? Se você tá em São Paulo, tem eleição domingo e o Boulos é candidato. Eu já tive um papo com ele muito legal durante a quarentena e agora a gente vai ter um outro papo aqui de novo. Eu voto no Rio. Maíra perguntou aqui, ó, onde é que você vota? Eu voto no Rio de Janeiro. Eu voto contra o Crivella, onde quer que esteja. E aí agora eu vou conversar, bater um papo com o Boulos para entender um pouquinho. Saiu hoje uma pesquisa, inclusive, que o Boulos subiu. O Boulos está na onda ascendente. Mas é domingo agora a coisa toda. Vá votar, vá de máscara, vá com álcool gel, vá com distanciamento social, mas vá votar. Porque da última vez da última eleição, agora se agora o outro, a abstenção foi um número muito, muito, muito grande. E aí não dá pra gente não votar e depois dizer que os caras fazem só coisa errada, porque a gente também não tava lá presente, né? Enfim, é isso. Meu amor, todos perguntando se você está vestida. Vamos ver. Acho que isso já é uma verdade, já é uma realidade aqui pro povo da live. Pessoal maratonando, que história é essa, poxa, ótimo, isso aí. Ó, toda quinta-feira, depois do The Voice Brasil na Globo, tem que história é essa, poxa. Amanhã, no caso, tem inclusive. Deixa eu ver se o Boulos vai entrar já, tá marcado, tá dentro da hora aí, porque eu que entrei um pouquinho antes aqui pra dar oi pra todo mundo aqui. Mas o Boulos já entra, ele dá oi pra gente aqui. Pessoal mandando beijos, o povo sai pra beber, não sai pra votar. Não dá pra cobrar sem votar, isso aí, vamos nessa. Pessoal conversando, gente nervosa, gente falando, meu Deus, é Boulos, que história é essa? Gente indignadíssima, gente que conhece, gente que não conhece, gente que é fã, gente que odeia. O bom é isso, é a gente ouvir e conversar. O que eu faço aqui sempre nas lives políticas chegou coisa aí, hein? Ver que tinha uma comida boa pra chegar pra gente. Live política, eu tiro o comentário fora. Porque às vezes as pessoas não têm uma maturidade de acompanhar e grita, e discorda, e xinga, e fica louco. Então eu tiro os comentários e no final eu boto os comentários e a gente volta a conversar. E aqui, ó, Maria, minha avó é sua fã, manda um beijo pra sua avó. O Vitor, chegou o Boulos. Não, o Boulos é por aqui, ó. Adorei a série Homens, obrigado, Tatiane, muito bem. Fábio, podemos fazer perguntas pro Boulos? Sim, Letícia, quer fazer? Já faz aqui que eu já meto pra ele aqui a perguntinha. O moço vai entrar. Você vai bloquear o negócio? Eu vou bloquear, por isso que a pessoa manda aqui agora, e aí eu já pergunto pra ele. Deixa eu ver aqui. Guilherme Boulos já está aqui. Muito bem, Boulos chegou, então eu vou partir pra ele. Já vou direto aqui, vou chegando
Um beijo para vocês. Vamos começar o nós já desativei os comentários e vamos começar o nosso papo. Seu Guilherme, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, a nossa livezinha gostosa. Eu não te prometo videogame, mas te prometo conversa. Fala, Porchat. Beleza? Tudo bem, meu caro? Tudo certo. Antes de começar, antes de mais nada, Nathalie, vem aqui, por favor. Vestida. A gente precisa acertar essa... Vem desse lado aqui. E aí, Nathalie? Tudo bem? Essa sou eu de roupa. Eu uso roupa. Hoje não tem toalha na cabeça. Não, hoje não. Mas vocês deviam me agradecer, porque vocês ficaram famosos por causa de mim. No mundo todo. É verdade. No mundo todo. Ó, eu só fui pro... Já me disseram, eu só fui pro segundo turno por causa de você, Nathalie. É isso. Tem que... Beijo. Valeu, viu? Muito bem. Seu Guilherme, como é que você tá? Tá cansado? É difícil, né? Eleição cansa, né? Puta, Porchat, nem fala, bicho. Assim, loucura de manhã até de noite, dormindo 3, 4 horas por noite. Mas tá muito gostoso. Apesar da carga que também vem, fake news, as mentiras, pancadaria. Mas tá gostoso porque, sim, essa campanha, você tá acompanhando um pouco à distância, mas vez ou outra acompanha as tuas postagens também. Essa campanha está conseguindo mobilizar esperança, Porchat. Assim, tá? Eu vejo muita gente... Pô, tem um cara que veio aí do Rio de Janeiro, quando teve o resultado do primeiro turno, ele pegou um ônibus, aí na rodoviária do Rio, domingo à noite, sem ter onde ficar, chegou aqui em São Paulo. Eu tive a primeira agenda que eu fui fazer numa comunidade, a primeira agenda do segundo turno, na segunda de manhã, ele estava lá com uma mochila nas costas, dizendo, Boulos, eu vim aqui para ajudar no segundo turno. E ele tá até hoje, tá em toda a agenda, tá panfletando na rua todo dia. É umas coisas assim que eu acho que devolvem ânimo, esperança pra gente. Dá um calorzinho no coração, né? De que vale a pena passar por tudo isso, né? É isso, é isso. Teve uma senhora que veio da Bahia, cara. 2 dias e meio no ônibus. Ela ligou pro nosso comitê antes, falou com a equipe, o pessoal falou, não vem, porque não tem onde a senhora ficar. Já tá, assim, os espaços que a gente tem estão lotados, tem muita gente aqui atuando, não precisa a senhora vir. Ela falou, eu não quero saber, eu quero participar desse momento. Ela pegou um ônibus de 2 dias e meio, chegou anteontem aqui em São Paulo e tá panfletando, arrumaram um alojamento para ela ficar e ela tá. E ela foi. Mas é isso, Ela assim, no fim das contas, eu acho que eu sinto, apesar de todas as maluquices que a gente tem vivido nos últimos anos, nas últimas eleições, mas se tem uma coisa que a gente pode dizer que é positiva, é que o brasileiro está se engajando mais politicamente, né? Pode ser para o candidato que a gente nem concorde ou não, mas, na verdade, o brasileiro tomou a rédea política da situação de alguma forma, não? Eu acho, Porchat, eu acho. É verdade que há 2 anos atrás, esse engajamento foi muito pro lado do ódio, né, cara? Você também sentiu isso na pele, todo mundo. Não precisava nem a pessoa ser política. Um influenciador, um artista, né? Era essa coisa de pancada, pancada no comentário, pancada na internet, mentira. Eu tô sentindo que 2 anos depois, a sociedade começou a perceber um pouco o que deu ir para a urna em 2018 com um cano de arma na mão, apontando e votando com ódio. Eu tô, assim, tem um sentimento diferente dessa vez, que também é o engajamento, que também é a discussão política, nem sempre ela é, como você bem disse, pro lado que eu concordo, pro meu lado, o engajamento está geral na sociedade, mas eu estou sentindo que ele está mais saudável esse ano do que estava 2 anos atrás. Eu acho que as pessoas estão um pouco também cansadas, né? Viver só no ódio, viver só no bélico, é exausto, né? Você fica exausto, né? O Criolo tem uma frase muito bonita, que ele disse uma vez, lá num acampamento de sem-teto que ele foi visitar. Ele falou, cada um dá o que tem, né? Quem tem amor, dá amor. Quem tem ódio, dá ódio. Mas no fim das contas, o amor é muito melhor. E eu acho que as pessoas percebem isso, sabe? O que o ódio deu em 2 anos no país, o que nós tivemos de colheita, né? Olha onde é que nós estamos, né, bicho? Pandemia,
um dos países com mais mortes no mundo. Aqui em São Paulo está um cenário crítico, já de meio que um risco, um indício muito forte de uma segunda onda, as internações aumentando muito dia a dia. Esse é um dos pontos também, Porchat, que eu, enfim, tenho apontado agora nessa reta final da eleição aqui, porque o Bruno Covas, o PSDB, o Dória, estão adotando uma linha de minimizar a pandemia agora e só tratar disso depois que a eleição acabar, né? O que eu acho uma baita irresponsabilidade. Pra você ter uma ideia, o Dória marcou a revisão do chamado Plano São Paulo, que é o plano que define se abre comércio, se fecha comércio, a revisão das atividades, para o dia 30, um dia depois da eleição. É no mínimo uma coisa esquisita, sabe? Os casos estão aumentando, eles vão minimizando, empurrando com a barriga. E assim, nós estamos num cenário, crítico, um cenário com morte, um cenário de abandono também muito nas cidades. E está surgindo uma onda também das pessoas assim, querendo outra coisa, se insurgindo contra isso, das pessoas querendo novidade, das pessoas querendo voltar a fazer política com sonho. E o crescimento da nossa candidatura aqui em São Paulo e de outras candidaturas com perfil parecido no Brasil é a expressão disso. Agora, a gente está falando da pandemia aí, você falou do que foi feito, do que está sendo pensado. Recentemente falou-se muito assim, não dá para ter um aventureiro em São Paulo. E aí eu quero saber o quão aventureiro você é, hein? Vê só, Porchat, me chamaram de aventureiro e de radical. Foi isso que eles conseguiram escrever na minha testa depois de sei lá, 4, 5 meses de campanha. Eu fico me perguntando, bicho, o quanto isso não é também sinal dos tempos. Né? Assim, o que eu defendo, o que eu defendi na minha trajetória toda é que as pessoas tenham direito a um teto, que as pessoas tenham saúde pública, que as pessoas tenham educação pública. Quer dizer, é radical defender isso? É radical defender que as pessoas tenham direito a morar? Esses dias eu vi um vídeo da Maria Bopp, que eu achei incrível, a blogueirinha do fim do mundo. Ela meio que encenava isso, dizendo, olha que absurdo, o Boulos quer que as pessoas tenham teto, daqui a pouco ele está querendo que todo mundo tenha emprego, que tenha creche para todo mundo. Que radicalismo? Vamos matar esse radicalismo logo de uma vez, senão, onde é que vai parar um negócio desse? E você sabe que me acusaram, né? Quase que eu falei, vai acusar o Porchat. Me acusar daquele vídeo do Porta dos Fundos, incrível, que você fez, né? Cheguei aqui com o morador de rua que vai aqui dividir a tua casa, vai morar no teu quarto. Jogaram uma fake news no Zap, e é sério, cara, jogaram uma fake news no Zap. E teve gente que acredita de que todo mundo que tivesse um quarto vazio em casa, eu, eleito prefeito, ia botar um decreto para a pessoa ter que botar um morador de rua na sua casa. Né? Porta dos Fundos pautando a eleição em São Paulo. Que tristeza, a gente achando que está exagerando e fazendo um humor muito louco e as pessoas achando que é um humor de realidade, é um humor de identificação. Mas dentro disso que você está falando, assim, desse radicalismo, que as pessoas falam, você é muito radical porque você quer emprego, mas em algum lugar as pessoas falam, sim, lógico, claro, Boulos, todo mundo quer emprego para todo mundo quer educação para todo mundo. O radicalismo é como você vai conseguir fazer isso sem tirar o dinheiro de todos os ricos e sem tirar a casa das pessoas. No fim das contas, como é que você consegue atingir esse objetivo que todos querem sem ser radical? Vamos lá, Porchat. Para isso, assim, a gente tem que meio que descer ao concreto e pegar os dados da cidade, do orçamento da cidade, para mostrar que isso que eu estou defendendo fazer é possível. Né? Não é uma coisa, a cabeça do Boulos, ele é um idealista, ele é um sonhador, tal, ele está propondo coisas que não são factíveis. Não. Nós levantamos, eu juntei uma equipe de economistas que estão na minha campanha, né? Além de equipe de profissionais de várias áreas, mas vou falar dos economistas aqui porque é o tema do orçamento. Nós reunimos com o Tribunal de Contas do município, com os procuradores, com os auditores fiscais. Ficamos um mês debruçado no orçamento da cidade, número a número. O custo dos programas que eu estou propondo, dos principais programas, que é de geração de emprego e renda, de moradia popular, de saúde pública, de creche,
de educação e cultura, os principais programas que nós estamos propondo, custam 29 bilhões de reais nos 4 anos de governo. Só para você ter uma ideia, hoje a Prefeitura de São Paulo, no meio desse caos, no meio de uma pandemia, com o hospital fechado, com falta de médico, com falta de respirador, a Prefeitura tem 19 bilhões em caixa, poxa, parados. 19 bi parados, isso são dados públicos também do Tribunal de Contas do município. Desses 19, 8 bilhões são de fundos municipais, mas que podem ser usados para investimento, aliás, devem. Um desses fundos é o Fundurb, que o dinheiro tem que ir para moradia popular, para regularização fundiária, para urbanização de favela. Outro é o Fundo de Saneamento Municipal, que o dinheiro tem que ir para canalização, urbanização, tratamento de esgoto e tudo mais. Agora, 11 bilhões são livres. 8 bi em fundo e 11 bilhões livres. Então aí, né, eu ganhando as eleições, eu vou herdar este caixa em janeiro do ano que vem. Isso já é praticamente 1/3 de tudo o que eu planejo gastar em 4 anos. Sem contar, o orçamento da cidade de São Paulo, Porchat, é o 5º maior do país. Só perde para a União, naturalmente, para o orçamento federal, para o estado de São Paulo, para o estado do Rio e para o estado de Minas. O orçamento da cidade de São Paulo é maior que a maioria dos estados brasileiros. São Paulo é uma cidade muito rica, é a cidade mais rica da América Latina, do Hemisfério Sul. E assim, não falta dinheiro. O orçamento é de 70 bilhões ao ano. O problema é que a lógica dessa turma que está hoje no governo, do Dória, do Bruno Covas, é tratar a prefeitura como banco. Eles têm a tal da responsabilidade fiscal na mão deles vira irresponsabilidade social. Então, enquanto tem um monte de necessidade, São Paulo é uma das cidades com mais morador de rua no mundo, 25 mil pessoas morando nas ruas, os caras tratam a prefeitura como se fosse para acumular. Pô, 19 bi em caixa, cara. Isso não existe. Então, já foi mostrado em gestões anteriores que é possível manter um fluxo de investimento na cidade de São Paulo de 5 bilhões ao ano. Ou seja, 20 bi nos 4 anos. Foi assim na gestão do Haddad e foi praticamente isso na gestão do Kassab, que não é de esquerda e foi anterior ao Haddad. O nível de investimento do Dória e do Bruno Covas é o pior em 15 anos na cidade. Então, eu vou recuperar, né, o fluxo de investimento que a prefeitura tinha anteriormente. E, por último, fazer a cobrança da dívida ativa, cara. Não sei se você sabe, tem 130 bilhões de reais de devedores, principalmente grandes devedores, bancos e planos de saúde são os líderes, que sonegam imposto e não pagam para a Prefeitura de São Paulo. 130 bi. E a Prefeitura não faz a cobrança devida. Essa cobrança está hoje no papel ainda, ela não é digitalizada. Tem poucos procuradores para montar e fazer os processos de cobrança, então eles estão sobrecarregados. Eu fiz uma reunião com os procuradores e eles me asseguraram que se você equipar a procuradoria dos meios que ela precisa, é possível você ter uma retomada de 10 bilhões dessa dívida em 4 anos. Então, só nisso que eu falei, paga todo o meu plano de governo nos próximos 4 anos. Sem falar aqui no aumento do Fundeb, por exemplo. Foi votado o novo Fundeb, o Fundo da Educação Básica, que vai trazer mais recursos para São Paulo, para todos os municípios do Brasil, porque foi aumentado o valor global dele. Sem falar no combate aos esquemas e às máfias, que é um ponto-chave para mim. Esquema de especulação imobiliária, esquema de empresa de ônibus, de empresa de lixo, esquema até de tapa-buraco de asfalto, cara. Você sabe que as empresas contratadas para tapar buraco de asfalto em São Paulo, eu não sei como é no Rio, mas aqui em São Paulo é por peso que elas recebem. Todo mundo que mora em São Paulo já viu isso. Então tem um buraquinho na tua rua, chega a empresa, ela faz um buraco 5 vezes maior e depois ela tapa. Ou seja, para gastar mais material, porque ela é remunerada pelo material que ela gasta. Não é possível. É assim, cara. Você acredita? Ela não é remunerada pelo serviço prestado, ela é remunerada pelo quanto que ela bota de asfalto no buraco. Então ela aumenta o buraco. E ninguém faz nada, ninguém fiscaliza isso. Então, assim, sem contar esse combate aos esquemas, só no que eu te citei aqui, é possível tranquilamente, sem aumentar imposto, né? Sem tomar nada de ninguém, é possível tranquilamente garantir todos os programas que eu estou defendendo nessa eleição para São Paulo. Mas tudo isso que você está falando é evidente, é dado, é notório, está aí.
O que acontece com o governo de São Paulo que não toma essa iniciativa? Com quem que eles estão enrolados aí que eles não resolvem isso? Cara, aí tem duas coisas. Tem uma coisa que é a visão política dos caras. Os caras são cabeça de planilha, Porchat. Para ele, para essa turma que está lá, não é só o Bruno Covas pessoalmente, é um grupo político que hoje é liderado pelo Dória. Quem manda na prefeitura de São Paulo é o Dória, cara. Assim, a prefeitura virou um puxadinho do Palácio do Governo em São Paulo. Né? Então, assim, na cabeça deles, eles não veem o pobre que está lá no fundão de uma periferia como urgente. Eles veem como estatística, como número. E quando você trata assim, quando você não tem empatia no jeito de fazer política, a tua prioridade é outra. Então, por exemplo, gastaram 100 milhões de reais para fazer uma reforma, aliás, muito mal feita no Vale do Anhangabaú. 100 milhões, cara. E tem 25 mil pessoas na rua. Agora estão gastando 150, 200 milhões para reformar a calçada, quebrar a calçada em véspera de eleição e recapear a rua. Foi tirado dinheiro de creche para poder recapear a rua, dinheiro que estava no orçamento previsto para creche. Foi tirado dinheiro de corredor de ônibus, que iria facilitar a vida das pessoas, tornar as viagens mais rápidas para o trabalhador que sai da periferia para ir para o trabalho no centro, né? Para esse tipo de coisa. É um problema de prioridade. E eles têm a ideia de que cidade é empresa, de que o caixa da cidade tem que lucrar. Prefeitura não é empresa, cara. Prefeitura não tem que dar lucro. Prefeitura tem que garantir dignidade no serviço público e direito para as pessoas. Então, tem um problema de visão. E uma outra coisa é um problema de comprometimento com determinados negócios e interesses. Por que eles não digitalizaram o serviço de cobrança da dívida ativa que eu estava falando? Talvez porque alguns dos maiores devedores financiam a campanha eleitoral deles, né? E eles não vão cobrar agora. Por que eles não enfrentam a máfia da especulação imobiliária? Pega os doadores do Bruno Covas agora. A maioria dono de empreiteira, setor imobiliário. Essa é a velha prática na política brasileira de que quem paga a banda escolhe a música. Você tem grandes doadores ligados ao setor privado que apoiam essas campanhas e depois, quando a pessoa chega no governo, ela de algum modo está comprometida, né? Essa é uma diferença muito grande entre a nossa candidatura e a deles. Você falando, você explica muito facilmente o que é ótimo, mas ao mesmo tempo que gera, eu já vi muita gente falar assim, mas o Boulos fala como se fosse moleza. Ô Boulos, não é fácil assim não, Boulos. A cidade de São Paulo é gigante. Não dá para você pegar um dinheiro ali e investir, acabou. Tem todo um trâmite. Você não entende, tá? É muito mais complexo do que você pode entender. É mais complexo mesmo? Olha, sabe, cara, assim, as pessoas sempre querem fazer com que pareça mais complexo para parecer impossível, né? É claro que as coisas não são assim, de imediato. Né? O que eu estou falando aqui é um procedimento, é uma visão. É claro que nós vamos enfrentar resistência pra caramba. Você acha que quem se acostumou a ter a chave do cofre na mão, quem se acostumou aos seus privilégios, vai largar o osso assim de mão beijada? É óbvio que essa turma vai tentar boicotar, vai tentar criar problema, vai criar empecilho, vai criar burocracia, vai mobilizar as forças que eles têm nos vários poderes. Eu tenho consciência da dimensão desse desafio. Mas política, Porchat, política tem que ser vista como missão, cara. Eu vejo assim. Eu tô há 20 anos enfrentando esses desafios sem ter a caneta na mão, cara. Eu tô no movimento social, lutando ao lado do Sem Teto há 20 anos, enfrentando esse mesmo lobby, essas mesmas máfias. E sem ter a caneta, a gente conseguiu casa para mais de 23 mil pessoas, cara. Sem ter o poder público. Porque eu acho que quando as pessoas acreditam, quando elas acreditam num ideal, numa proposta, elas vão até o fim. E eu não vou estar sozinho. Isso me fortalece. Aliás, o crescimento da nossa candidatura mostra que essa forma de fazer política, que é não abrir mão do seu princípio, não negociar os seus ideais, mostrar que é possível fazer política com o pé no chão, com dado, com consistência, mas também com sonho. Essa forma está mobilizando muita gente e pode me levar a me tornar prefeito da maior cidade do país daqui a 3, 4 dias. E ganhando essa eleição, essas mesmas pessoas que hoje estão comigo e depositando a sua esperança nesse projeto, eu vou querer estar com elas também para ajudar a governar a cidade. Eu vou querer contar com elas também para enfrentar os desafios que a gente vai ter. Eu sei que não vai ser fácil. Eu não tenho a ilusão de que é falar, é assim, 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 é fácil e acabou. Eu sei que vai ter resistência pra caramba.
para fazer essa inversão de prioridades, porque a gente vai mexer com privilégio. Mas eu acho que a política só vale a pena se for assim, né? Se você tratar ela como uma missão, não como uma carreira, como um ganho individual, como um acordinho aqui e acolá para você sair bem. Eu estou aqui porque eu acredito nesse jeito de fazer. Total. Agora, se fala muito também nessa polarização de eu vou ser um político para todo mundo, né? Quer dizer, eu vou ser uma pessoa que vai governar a cidade e tal. A gente não vê isso no governo federal, logicamente. O Bolsonaro ele defende só os interesses milicianos dele lá. Mas o que seria, no seu caso, governar para todo mundo, Bolt? Cara, como prefeito, eu vou, obviamente, ter a responsabilidade de governar para a cidade como um todo. Né? Isso é o básico de um sentimento republicano, de ter uma compreensão democrática da política. Agora, isso não significa não ter prioridades. Eu vou ter prioridade. Eu vou olhar com mais prioridade para aquelas pessoas que historicamente foram abandonadas, cara. Quem é que precisa mais do poder público? Quem é que precisa mais da prefeitura, de políticas sociais? São as pessoas que estão mais abandonadas, ferradas, vivendo de bico, desempregadas, que não tem um lugar para deixar o seu filho para ir trabalhar, que não tem uma creche, não tem dinheiro para pagar uma particular, que não tem um posto de saúde com atendimento decente, né, de um profissional, de um médico, porque falta médico, falta remédio no seu posto e ela não tem um plano de saúde. Que não tem, às vezes, o seu automóvel e anda num ônibus super lotado, e quando é uma mulher, inclusive com risco de assédio, para ir para o trabalho de manhã. Essas pessoas vão ser a minha prioridade. Né? O meu compromisso é com a cidade toda, eu vou olhar para a cidade toda, eu vou buscar ser sensível aos problemas da cidade toda, mas, ao mesmo tempo, eu não vou abrir mão das prioridades que me trouxeram até aqui. Eu não vou abrir mão dos princípios que eu acredito, que é reduzir a desigualdade social. Cara, saiu um dado recente da Rede Nossa São Paulo. Eles fazem todos os anos um relatório sobre o nível de desigualdade em São Paulo. Esse ano mostrou que a desigualdade aumentou. Um dos índices que eles colocaram, Porchat, foi da idade média ao morrer, em cada distrito da cidade. A idade média ao morrer em Moema e no Jardim Paulista, que são dois dos distritos mais ricos de São Paulo, é de 81 anos, o que é muito bom. É a idade média próxima da Suécia, da Dinamarca, dos países com melhor qualidade de vida no mundo. Agora, se você anda 10 quilômetros e chega no Jardim Ângela, a idade média ao morrer é de 57 anos, cara. São 24 anos de diferença. Sim, alguém querer governar uma cidade dessa e não ter como prioridade reduzir esse abismo social é uma questão de humanidade. Para mim, essa vai ser a prioridade. Que loucura. Essa Câmara que foi eleita de São Paulo, eu não me aprofundei nela. Houve uma boa renovação? Elegeram os mesmos péssimos de sempre? Como é que está essa Câmara aí? Cara, teve uma renovação legal. O PSOL triplicou a sua bancada, tinha 2 vereadores, passou a ter 6, levando inclusive mulheres negras, uma mulher trans, enfim, tem uma representatividade, uma diversidade maior na política, mandato coletivo. Então vai arejar um pouco a Câmara Municipal de São Paulo. Outros partidos de esquerda, partidos progressistas, também tiveram bancadas importantes. Agora, você tem ainda uma maioria, que é o chamado centro, né, da Câmara Municipal, pessoas que se reelegeram, que estão lá há muito tempo, e com a qual, Porchat, assim, eu vou ter que dialogar como prefeito. Não tem como você achar também que você é o super-homem, que vai falar, vou passar isso. É o Bolsonaro que faz, né? Xinga o presidente do Senado, vou prender ministro do Supremo, vou fazer não sei o que com a Câmara. Eu não sou Bolsonaro, nem tenho, enfim, afinidade para isso. Eu vou dialogar com a Câmara. E democracia passa também por a gente desenvolver a capacidade de dialogar com quem pensa diferente, né? Não é só com quem pensa igual a gente. Agora, uma coisa que eu não topo fazer, isso eu tenho dito em todo lugar, cara, já como uma mensagem, inclusive. Uma coisa que eu não topo fazer é trocar apoio na Câmara por cargo, por subprefeitura. Aqui em São Paulo é muito assim, cara. Você tem 32 subprefeituras, se eu não me engano, na cidade, e as subprefeituras hoje, nesse governo do Dória e do Bruno Covas, estão loteadas para vereador. Então o vereador indica o subprefeito, que faz
ali uma política clientelista na base eleitoral do cara, então ele tem um controle da máquina daquela política regional na ponta, e em troca o vereador vota a favor de todos os projetos da prefeitura na Câmara Municipal. Esse é o toma lá da cá da cidade de São Paulo. Eu já deixei claro, comigo não vai ser assim. Eu vou dialogar, vou discutir na base da política, do programa, das propostas. Talvez não consiga sempre aprovar as coisas do jeito que eu acho melhor, mas vou fazer isso de forma democrática, republicana e também mobilizando a sociedade, cara. Que essa é uma coisa também, quando se fala às vezes, Câmara Municipal, as pessoas quase se acostumaram a uma ideia de que governabilidade é uma relação entre o prefeito e a Câmara e acabou o assunto. Bicho, se as pessoas não podem ser chamadas a decidir só a cada 4 anos para apertar um botão e depois de 4 anos elas voltam para dizer se elas gostaram, se elas acharam ruim. Democracia tem que ser mais que isso, a gente pode mais do que isso. Então, ouvir as pessoas, criar mecanismos de consulta, inclusive digitais, por via aplicativo. Várias cidades do mundo estão fazendo isso. Barcelona criou um sistema incrível de participação e escuta da população por via digital e por via de aplicativo. São Paulo pode fazer isso. Pode ser, inclusive, vanguarda de construir formas de participação e consulta popular para envolver o povo nas decisões. E aí pensa uma coisa. Uma coisa é um vereador que tem um lobby lá com, sei lá eu, uma empreiteira, para dar um exemplo. E contra um projeto de moradia popular da prefeitura, uma coisa é ele ser contra o meu projeto. E se esse projeto é discutido amplamente na cidade, aprovado na cidade, em conselhos, em reuniões, discutido com as regiões, você acha que esse vereador vai ser simplesmente contra e acabou? Porque ele vai precisar do voto dessas pessoas 4 anos depois. Então, se a gente distribui o poder mais, a gente também cria uma forma de constranger uma forma envelhecida de fazer política. E isso faz muita diferença, né? Assim, eu vejo com muita gente que cobra, que vai atrás, que lança essas campanhas. Eu sempre duvidei muito. Eu sempre falei assim, mas o político, o cara já vai votar contra mesmo. Tanto faz se a população quer a favor ou não. Mas eu saquei que, ao contrário, se há uma pressão muito grande, se sai na mídia, o cara fica constrangido, porque ele está exposto mesmo, né? E a população pode expor todos esses caras, né? É isso, assim, hoje, no tempo de redes sociais, cara, a rede social permite para o bem e para o mal, né? Permite linchamento, sacanagem, mentira, e disso ganhar uma ressonância do caramba, mas a rede social também permite um instrumento de pressão mais eficiente daquelas pessoas que se acostumaram a fazer política de uma maneira meio escusa, porque tem por trás interesses que são inconfessáveis publicamente. E às vezes essas pessoas são forçadas a abrir mão dos seus interesses por uma pressão da sociedade. Nós vimos isso acontecer na votação do auxílio emergencial, no começo da pandemia, quando o Bolsonaro mandou uma proposta, uma medida provisória, que era em relação à possibilidade de cortar salários de trabalhadores, suspender contrato cortando salário. Durou um dia a medida provisória. A pressão foi tão grande na rede social que o cara, meio-dia, revogou o que tinha saído 6 horas da manhã. Então, assim, existe espaço, né, para ter mecanismos da sociedade ocupar mais com transparência a política e, ao mesmo tempo, fazer a sua voz valer. Eu não tenho nada a esconder. O meu projeto eu quero discutir com a sociedade, porque não é nada para mim. Eu não tenho nenhum benefício com isso. Fazer moradia popular não sou eu que vou ganhar. Levar mais médicos para o hospital, isso não vai beneficiar a mim pessoalmente. Abrir mais vaga na creche não é nenhum benefício para mim. Então eu quero chamar as pessoas que vão ser mais beneficiadas por essas políticas para me ajudarem a defender essas políticas na cidade. Total. Eu vou pedir para você, provavelmente pela milésima vez hoje, falar um pouco do MTST e explicar um pouco isso, porque você já me explicou isso, a gente já passou por isso, eu já entendi, mas muita gente que está aqui ainda tem uma visão muito torta e muito equivocada de que o Boulos ou o MTST entram em prédios onde as pessoas estão morando, entram em lugares onde as pessoas estão, tiram essas pessoas e botam mendigos lá, e botam folgados, pessoas que não têm emprego, que não querem trabalhar e que elas só querem roubar a casa dos outros. Então eu vou te pedir, de repente, para alguém que está aqui ainda e que nunca já ouviu falar nisso, explica um pouquinho como é que é esse movimento, como é que é essa função e como é incrível esse olhar que você tem aí. Poxa, cara, assim, o maior orgulho que eu tenho na minha vida, e foi também o maior aprendizado que eu tive,
foi nos últimos 20 anos ter lutado ao lado do sem-teto. Ter sido um coordenador do MTST, ter aprendido com essas pessoas, ter convivido com essas pessoas. Cara, existe um preconceito muito grande da luta do movimento. E também muita fake news. O primeiro é esse que você falou, assim, vai invadir a sua residência. O Boulos com o MTST vai chegar lá, quebrar o seu cadeado, abrir o seu portão e botar 5 pessoas para dormir na sua sala. Às vezes a gente... no começo, eu ouvia isso, eu ria. Porque eu achava que era uma coisa assim, absurda, né? Isso é uma brincadeira, as pessoas não vão acreditar nisso. No decorrer do tempo, eu comecei a perceber que tinha gente que de fato acreditava que o movimento social fazia isso. Então, o que o movimento social faz é ocupar imóveis que estão numa situação ilegal, que estão abandonados. Não é a casa de ninguém. Não é nem a casa de veraneio que está vazia. Não é nem a casa que a tua tia deixou lá há 5 anos para alugar. Não é isso, não. Assim, é um imóvel que está há 10, 20 anos abandonado, que deve mais imposto do que o valor dele mesmo. E que a lei, não é o estatuto do MTST, não é a vontade do Boulos, é a lei. A Constituição e a lei federal de 2001, chamada Estatuto da Cidade, essa lei determina que esses imóveis em situação de abandono já deveriam ter sido desapropriados, requalificados e transformados em moradia social. Por que isso não acontece? E aí é onde entra a atuação do movimento social. Porque se a lei fosse cumprida, o movimento não faria as ocupações. Isso acontece porque boa parte desses imóveis são de grandes fundos imobiliários. Não é do seu José que ganhou de herança do espólio, não. É de um grande fundo, às vezes sediado lá em Dubai. Né? É de uma grande empreiteira, de um especulador que deixa aquilo vazio, esperando um momento certo, por exemplo, chegar uma estação de metrô naquela região. Aí o imóvel dele que valia 10 milhões passa a valer 30 milhões, aí o cara vende. Aí ele aplica. Essa é a especulação imobiliária. Né? E esses especuladores muitas vezes têm relação direta por financiamento de campanha, por relação política, por relação econômica com quem está no governo e com muitos que estão na Câmara Municipal. Desculpa só te interromper, porque você falou uma coisa, mas o imóvel é da pessoa, se a pessoa quiser deixar 100 anos o imóvel ali, ela pode. O que ela não pode é não pagar IPTU, é isso que você está dizendo, esse imóvel está devendo um dinheiro. Mais ou menos, Porchat, porque tem na Constituição brasileira, ela assegura o direito à propriedade, mas a própria Constituição diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Uma propriedade que está abandonada, que não cumpre o uso e ocupação do solo, ela não cumpre função social. E aí o Estatuto da Cidade diz o que se faz com uma propriedade nessa situação. Estou aqui te dizendo como funciona na Constituição e no Estatuto da Cidade. Não é o meu desejo. Né? Então, no Estatuto da Cidade, diz, esse imóvel que está ali abandonado, não sei o que, ele tem que ser notificado pelo poder público. O proprietário, depois da notificação, tem 1 ano para fazer alguma coisa que se prevê na lei, algum uso social, não precisa ser moradia. O que a legislação permite, pelo zoneamento do plano diretor, ele fazer com aquilo. Qualquer coisa. Ele tem 1 ano. Se ele não fizer nada depois de 1 ano, não apresentar um projeto, não fizer nada, ele vai começar a pagar IPTU progressivo, ou seja, o imposto dele aumenta, durante 5 anos. Ou seja, o cara teve 6 anos depois da notificação para fazer alguma coisa. Se depois desses 6 anos ele não fez nada, aí a prefeitura pode fazer a desapropriação sanção, que é pegar esse imóvel e ela, sim, dar um uso social para ele. Isso é o que diz a lei. Né? Agora, frequentemente, esses imóveis que estão abandonados, além da situação do abandono e do descumprimento da função social, eles não pagam impostos. Isso é um a mais, é um adicional na história. Então, assim, e os caras não estão nem aí. Não estão nem aí porque eles sempre tiveram aquelas pessoas que deveriam fiscalizar eles do lado deles. É uma farra, é uma mamata, é um esquema, o esquema imobiliário nas cidades. Cara, eu enfrento essa turma há 20 anos no movimento social. E o que o movimento social faz é denunciar, é juntar pessoas que estão precisando de moradia, que estão sendo despejadas, que moram em situação muito precária, ocupar esses imóveis para denunciar e dizer, ô poder público, olha aqui, cumpra a lei, reforme isso aqui para o povo poder morar. Essa é a luta do MTST. Então, assim, essa luta não tem nada de radicalismo, de ilegalidade,
né? E as pessoas que fazem parte dessa luta, Porchat, são, na sua enorme maioria, trabalhadores, cara. Diz, o cara é vagabundo, quer tomar o que é dos outros. Não. Né? O cara pode ser o porteiro do seu prédio, pode ser a diarista da sua casa, o chapeiro da padaria que você vai pedir um sanduíche, né? O motorista do Uber que você pega. São essas pessoas que muitas vezes, apesar de trabalharem pra caramba, não conseguem financiar uma casa. Dependem do aluguel. E numa situação de crise, se ela ficar desempregada, se ela não conseguir fazer o bico, e agora na pandemia isso explodiu, por isso que aumentou a população de rua, numa situação de crise, essa pessoa não tem o que fazer, ela vai para o desespero. Então, esse é o retrato. Tem um cara, eu nunca me esqueço dessa história, não sei se eu já te contei ela na outra vez que a gente conversou. O MTST já construiu muitas casas, né? Fez casa para mais de 23 mil pessoas. E eu tive o prazer de, em vários desses conjuntos, entregar as chaves para as pessoas, junto com outras lideranças do movimento. Para mim, foi uma das coisas, são os momentos mais gratificantes, os momentos quando eu estou triste, às vezes eu penso nesses momentos para me dar energia. E no ano passado, a gente entregou 910 apartamentos num conjunto chamado Novo Pinheirinho e Santo Dias. E tinha um senhor, que quando eu fui entregar a chave para ele chegou para mim, me abraçou, e falou, Boulos, eu tenho 70 anos de idade e é a primeira vez que eu tenho uma casa. Depois eu fui conversar com esse senhor, seu Francisco, e ele me contou a história dele, cara. Ele começou a trabalhar com 12 anos na lavoura, na Bahia, ele é baiano. O pai dele morreu quando ele era criança ainda. Ele veio com a mãe de Pau de Arara para São Paulo. Esse cara, nos últimos 55 anos, trabalhou em tudo que você possa imaginar. Ele trabalhou de pedreiro, ele trabalhou de ajudante geral, ele trabalhou de atendente, ele catou latinha, ele contou a história dele toda. E ele nunca conseguiu ter uma casa. Ele foi ter a casa aos 70 anos de idade a partir da luta do movimento social. Como é que alguém tem a coragem de levantar a voz e chamar o seu Francisco de vagabundo? E quantos seu Franciscos estão espalhados pelas periferias de São Paulo e do Brasil que a gente não conhece, anônimos, com esse mesmo sofrimento? Essas pessoas, é com essas pessoas que eu quero governar São Paulo, entende? Total. A gente já se encaminha aqui para o nosso desfecho, e eu vejo assim pelo seu discurso, por tudo que você prega, assim, sempre um olhar de que é possível pensar diferente, é possível fazer diferente do que vem sendo feito, mas o discurso de é tudo a mesma coisa, é tudo igual, política é tudo a mesma merda, é um discurso que vence sempre, né? No fim das contas, quando parece que vai ter uma virada, alguém fala, mas no fim das contas não é bem assim. E a tua virada começou a ficar muito real, né? Assim, começou lá atrás, ninguém dava muito crédito, quando viu, você foi vindo, a onda foi vindo, e a gente a onda vai arrebentar ali já, é domingo agora. Quando começa, a gente sempre quando começa uma campanha, imagina eu que a gente, lógico, que a gente quer ganhar, a gente acha que tem chance e tal. Mas qual foi o momento quando começou até agora que você falou, rapaz, eu vou ganhar essa porra? Cara, eu acho que o momento que deu o estalo na minha cabeça foi uma carreata que a gente fez, acho que foi umas 2 semanas atrás, na Zona Leste, no fundão da Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo é mais ou menos como a Zona Oeste do Rio de Janeiro, sabe? É a região mais pauperizada, mais precária da cidade. E, assim, a gente fez a carreata, eu cheguei lá, quando eu vi aquele tanto de carro, que não era de gente que estava fazendo campanha, não era da nossa turma, e o povo lá. Bicho, e quando a gente passava pelos lugares e via a recepção das pessoas, via gente saindo da sua janela, né? Gente, tive uma mulher que eu lembrei até da Nathalie, que saiu de toalha na janela dela, lá no sobrado, lá na Zona Leste, de não sei o quê, tirando foto, e o povo saindo das casas, nas ruas, e vindo, e aquela energia pra cima, aquela energia positiva, vamos mudar, né? E um cara deu um grito, agora a favela vai chegar lá, a periferia, nós vamos chegar lá. Bicho,
aquele momento, sabe o que eu fiz? Aliás, tá no meu Instagram. Eu peguei e fiz uma live no Instagram na hora. Eu falei, puta, eu preciso compartilhar esse momento. Eu tava emocionado e tal. E eu falei, porra, tá virando uma onda. E essa onda tá chegando naquelas pessoas que a gente precisa chegar. Porque são as pessoas que às vezes, inclusive, podem até não estar aqui na nossa audiência na rede social. Porque às vezes tem um pacote de internet de merda que não consegue nem assistir um vídeo, muito menos um streaming, não consegue baixar um meme. E a nossa campanha nesse segundo turno começou a chegar mais nessas pessoas. E tá virando uma onda, cara, assim, você passa nos lugares, eu te contei a história da mulher que veio da Bahia, do cara que veio aí do Rio. Assim, você vê as pessoas virando voto. Eu ando com o meu carro, que já virou famoso, meu Celtinha, na campanha, e ele tá adesivado. Então as pessoas vão reconhecendo pelo carro. Então eu ando na rua e assim, e as pessoas passam, às vezes motoqueiro, passa o carro do lado, passa não sei o quê, e dando toda hora mensagem de força. Eu ando com o vidro aberto e as pessoas pedindo adesivo. Às vezes eu paro no semáforo, eu vou lá, jogo um adesivo para a pessoa, uma selfie, uma foto. Tem um clima na cidade muito gostoso, um clima de esperança, um clima de virada, que está se consumando. No primeiro turno, cara, eu estou vendo as pesquisas. A gente está crescendo em cada pesquisa, mas ainda atrás do Covas. Agora, no primeiro turno, a pesquisa 3 dias antes da eleição do Ibope me deu empatado com o Russomano. Eu tive, no dia da eleição, 20%, o Russomano teve 10%. Eu tive o dobro dos votos dele. Então, assim, tem uma coisa, bicho, que também não se mede só pelas pesquisas, não. Tem um sentimento na sociedade que está se fortalecendo e que eu estou muito esperançoso que no domingo vai dar numa virada de jogo, vai dar na nossa vitória. E que o significado que isso tem não só para São Paulo, Porchat. Cara, a gente ganhar essa eleição aqui em São Paulo tem um significado para o país. É uma derrota dessa política feita com autoritarismo, dessa política feita com ódio, dessa política que vira as costas para a periferia. O exemplo, o efeito do exemplo. Eu tenho um amigo que dizia: 1 quilo de exemplo vale mais que 1 tonelada de argumento. Né? O efeito do exemplo é muito forte. Se a gente ganha aqui, vai ser uma onda também que vai crescer muito, vai inspirar muita gente, muita luta no país. Eu concordo também. Vem cá, então, para a gente finalizar, todo mundo que se candidata fala: se eu for eleito, minha primeira atitude vai ser... Eu quero saber você, se eleito, qual vai ser, por onde você começa? Nos seus primeiros meses, né? Lógico, não é o primeiro dia, não é o primeiro... Mas qual que são aquelas suas 5 coisas que você se articula para fazer acontecer? Porchat, eu vou ter, assim, no meu... Vamos pensar, os primeiros meses de governo, vou te falar de 5 prioridades. Já que você falou, e 5 já ajuda a lembrar os 50, que é o que as pessoas têm que apertar no domingo. Uma primeira... e esse é o principal programa que eu tenho defendido na campanha, é o Renda Solidária. Cara, a miséria está crescendo muito, o desemprego, a falta de oportunidade está crescendo muito em São Paulo e nas grandes cidades do Brasil. O Bolsonaro já disse que vai cortar o auxílio emergencial, que é o que tem feito muita gente se segurar minimamente, ele vai cortar no fim de dezembro. Se a prefeitura se omitir e não fizer nada, vai ser um caos. Vai ser uma epidemia de fome, vai ser uma epidemia de desemprego e de miséria. Então nós vamos criar o programa Renda Solidária. Vai atender até 1 milhão de famílias, com valor entre R$200 e R$400, que é o que cabe no caixa da prefeitura, mas que vai ser o mínimo para garantir que as pessoas, cara, que não falte comida na mesa, sabe? Que tenha um mínimo de dignidade. Então essa para mim vai ser uma prioridade, botar de pé esse programa nos primeiros meses de governo, para atender aquelas pessoas que mais precisam, que estão na extrema pobreza na cidade. Uma segunda prioridade é a área da saúde. Ainda mais se confirmar uma segunda onda de coronavírus, né, que é o cenário está, me parece, com indicação de que isso pode acontecer, infelizmente. Então, além de todas as medidas sanitárias que deviam ter sido tomadas e não foram, por exemplo, testagem em massa. Cara, tem 7 milhões de testes com prazo de validade próximo a vencer no aeroporto de Guarulhos. É uma loucura. Em São Paulo tem 8.000 agentes comunitários de saúde que podiam ser mobilizados para fazer essa testagem. E nem fez. Tem hospital fechado. Então, assim, nós vamos reabrir o hospital,
fazer testagem em massa, fazer monitoramento epidemiológico, fazer um concurso público emergencial para contratar já no início do ano 500 novos médicos para atuar na periferia, contratar enfermeiros profissionais da saúde, tudo isso está previsto naquele valor que eu te disse no começo, nos 29 bilhões de reais. E fazer com que as UBSs funcionem também de noite nos finais de semana para você desafogar a fila de espera para exame e para atendimento. Essa é uma segunda medida na área da saúde. A terceira medida tem a ver com enchente. São Paulo tem um problema crônico de enchente todo o início do ano por causa das chuvas. Então eu vou fazer um mutirão no início de janeiro, já com frentes de trabalho, mas também com servidores da prefeitura, para a limpeza de córrego, de bueiro, de boca de lobo, de piscinões, manutenção disso, para a gente poder reduzir o impacto das chuvas na cidade de São Paulo sobre as pessoas. Pequenas obras de drenagem nas áreas de risco, para poder evitar deslizamentos, evitar que pessoas morram. Para mim isso vai ser uma prioridade sim, emergencial, porque nós vamos entrar, eu assumo a prefeitura e já entra o período de chuva, já em dezembro já tem, mas ele se aprofunda um pouco depois. Uma quarta prioridade é o tema das creches. É poder zerar a fila da creche na cidade. Isso é fundamental para as mulheres, é uma política também para as mulheres, que é a quem, numa sociedade machista, recai o dever de cuidado com as crianças e muitas vezes não podem trabalhar fora, não podem fazer o que queiram, uma atividade cultural, de lazer, porque tem que ficar com seus filhos. Então, garantir imediatamente a contratação de creches, a construção de creches, o conveniamento também, para que se possa zerar a fila da creche na cidade. Eita, travou no finzinho. Ah, voltou. Tinha dado uma travada, mas voltou. Voltou, você falou da creche, para dar prioridade, aí travou. Tá. Não, então, creche, para a gente não alongar mais, que eu acho que também está no fim do tempo da live. O quinto é o transporte público, fazer corredores de ônibus. Nós temos um planejamento de 150 quilômetros de corredores na cidade de São Paulo. Chamar as empresas de transporte para botar uma lupa nos contratos e modificar um termo. Essa é uma outra loucura, poxa. Você acredita que as empresas recebem um bônus por superlotação nos ônibus? Como não? Como assim? Eles chamam de produtividade, que as empresas são remuneradas pela prefeitura por número de passageiros. Em vez de ser remunerada pela frota de ônibus que ela bota, pelo quilômetro rodado de cada ônibus, ela é remunerada por número de passageiros. Não tem lógica, porque aí você bota 400 mil pessoas dentro do ônibus. Porra! E ganha mais! Você usa um ônibus para botar mais gente e ganha mais. É assim. Tá lá no contrato. Sim. Então, uma forma de reduzir a superlotação, estimular inclusive que as pessoas não usem o seu automóvel privado e usem o ônibus, é você rever essa cláusula de contrato e forçar as empresas a botarem mais ônibus na rua, com qualidade, né, aumentar a frota e dessa maneira reduz a superlotação. Com o corredor, reduz o tempo e o ônibus se torna mais vantajoso do que o automóvel individual. Com isso você também impacta no trânsito, impacta na poluição, impacta no modelo de cidade. Essas são 5 das prioridades que nós vamos ter a partir do ano que vem em São Paulo. Não me pareceu nada aventureiro, não. Me pareceu coisas boas. Gostaria que isso aí tivesse acontecendo. Boa sorte, Guilherme. Domingo, hein? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer nessa São Paulo aí. Obrigado, Porchat. Obrigado mais uma vez, meu irmão, pelo espaço, pelo bate-papo sempre muito gostoso. Manda um beijo aí pra Nathalie. Tamo junto. Pode deixar. Pede perdão pra Boulos. Esse viralizou. Perdão da Nathalie viralizou na internet. Valeu, Boulos. Boa sorte. Descansa, fica bem. Boa sorte domingo. Valeu, meu irmão. Abração pra você. Muito bem, meu Brasil. Muito bem. Guilherme, seu Guilherme Boulos. E aí, gostaram? Valeu? Funcionou? Meu amor, você desligou o ar-condicionado, eu estou aqui pingando. Meu Deus, o calor do Ceará, a pessoa tem frio. Meu Deus do céu. Fernanda Paes Leme passando aqui, um beijo para você também. E aí, gostaram? Se interessaram? É muito bacana quando a gente ouve pessoas que têm ideias, que têm proposta, né? Dá um calorzinho na alma quando a gente vê que existe possibilidade.
É São Paulo, a gente mora no Rio, né? Mas a gente tem que vencer o Crivella, pelo amor de Deus, minha gente. Yasmin também aqui mandando beijos. Todo mundo passando. Então é isso, ó. O pessoal de São Paulo já sabe. Vá votar no domingo. Vá votar. Vá votar. De máscara, de distanciamento social, álcool gel. Mas vote. Não deixa de lado. Porque daí a pessoa fala, não vou, não quero ir lá votar, não. Mas vote em quem quer que seja. Vote em quem você acredita. Dá uma estudada aí, dá uma olhada aí. Conversei com o Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, número 50. Domingo é uma opção para você. Beijo, minha gente. Vamos lá. Tô com fome, meu amor. Vamos